falar agora da saúde dos pets. Com a chegada do inverno e a queda nas temperaturas, cães, gatos e outros bichinhos também ficam mais vulneráveis a doenças respiratórias, dores articulares e outros desconfortos. Além do ar seco e das mudanças bruscas de temperatura, o sistema imunológico dos pets também pode ficar mais fragilizado. E para falar um pouquinho sobre esse cenário, quais são os principais riscos dessa estação e como proteger os animais de estimação, a gente conversa agora aqui na CBN Curitiba com o médico veterinário Luiz Felipe Sibim. Seja bem-vindo, Luiz Felipe. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Luiz Felipe, vamos começar, acho que pela questão do frio que os animais acabam sentindo. Uhum. Eles sentem na mesma proporção que a gente ou é diferente? Animais que têm uma pelagem maior sentem de outra forma? Se a gente está com muito frio, a proporção do frio é a mesma para o bichinho de estimação ou não? Isso é bem relevante, tá? Isso vai depender muito de cada raça, da onde que o animal foi criado, assim. Então, animais que de mesma raça, que, por exemplo, foram criados no ambiente mais quente, vêm para um ambiente mais frio, independente da raça, eles vão sentir mais frio porque eles não estão adaptados a isso, né? Mas a tendência é que os cães sintam, eles também sentem, mas depende da raça, vai sentir menos ou vai sentir mais frio, por conta da condição, né? E também a gente viu um cenário mudando nos últimos anos, que antigamente as pessoas deixavam os animais do lado de fora da casa, no quintal, e aos poucos o ser humano foi trazendo os animais para o convívio dentro de casa. Existe uma diferença desse animal que foi criado do lado de fora da casa, no inverno, com o que é criado dentro de casa, e como cuidar com relação a isso? O bichinho tem que ficar dentro de casa ou não por causa do frio? Isso acaba que vai deixando os animais um pouco mais adaptados, né? Antigamente se deixava muito criava o animal assim no quintal, né? E agora a gente está colocando os animais mais para dentro de casa, tanto que a gente vê hoje em dia até doenças que isso aqui é do ser humano, e os animais estão apresentando esse tipo de coisa, né? Então, quanto mais a gente humaniza os animais, mais fragilizados eles vão ficando, né? Então esse negócio de o animal foi criado sempre no quintal, ele pensando no frio, ele acaba tendo uma resistência um pouco maior do que os cães que ficam dentro de casa, que estão acostumados a ficarem mais dentro de casa, ao invés de estar exposto a temperaturas baixas, né? Então vamos começar por esse animal que está do lado de fora. Às vezes as pessoas, quem já viu esse cenário sabe como é. Às vezes as pessoas preparam ali uma casinha para o animal, seja o cachorro, o gato ou outro, coloca às vezes um cobertor ali e tal, e ele não fica lá dentro. Quando você vê, ele está lá do lado de fora no meio do frio. Isso é um sinal de risco ou não? Por que o bicho fica lá fora passando frio? Não, às vezes é uma condição do próprio animal, né? A gente tem ali uma raça, por exemplo, o Golden Retriever, o Husky, são raças que não vão gostar muito desse calor mais intenso, que eles precisam, para a gente imaginar e tá com frio. Mas, na verdade, a pelagem dele foi feita para esse tipo de temperatura. Então, o fato da coberta, às vezes é uma coisa que ele não gosta, então ele vai tirar a coberta para se sentir mais confortável, por puro conforto dele mesmo. E que tipo de sinal que o animal dá quando ele tá com frio e que a pessoa tem que tomar algum cuidado maior? Bom, pensando nos cuidados no frio, assim, né? Deixar a imunidade sempre alta, as vacinas em dia, principalmente a vacina da gripe, nessa época do ano. As extremidades mais geladas, as patinhas, ponta de orelha. A gente percebe os animais que estão com mais frio, eles tendem a dormir muito mais durante o dia, né? Por conta para tentar se aquecer, né? Ou tentar procurar lugar mais escondidos, às vezes as patinhas mais geladas. Então esses são e alguns tremores, né? Esses são alguns tipos de paciente que vão mostrar pra gente sinais claros de temperaturas mais baixas. E até você já falou da vacina da gripe. Como que a gente sabe que o animal tá com gripe ou não? Que tipo de sinais ele dá e quando é mais grave essa gripe? Como perceber? Então, a gripe, ela sempre vai começar assim com uma tosse, né? Uma tosse alta e normalmente uma tosse seca. Ela se iguala a como se tivesse com um osso entalado na garganta. A pessoa vai falar, acho que ele engasgou com alguma coisa. Vai falar, tem alguma coisa presa na garganta, né? Então, é uma tosse que vai ser
acaba sendo uma tosse bem alta, né, e seca. Então esse é o início da tosse dos canis, né, falando em termo popular, a tosse dos canis, que é a traqueobronquite. Então ela começa às vezes com uma tosse simples, né, uma tosse alta, e depois ela pode se desenvolvendo para traqueobronquite infecciosa e pneumonia, que daí já é os sinais de infecção, né, que a gente tem que ter um cuidado redobrado aí quando evolui para esse tipo de coisa. E animais mais jovens, filhotes, ou o contrário, animais idosos, são mais vulneráveis? Que tipo de cuidado que tem que ter? Pensando no filhote, né, sem a vacinação, a gente tem que ter, tanto no filhote como no paciente mais idoso, tem que ter o cuidado redobrado, né? Isso falando dos cães, né? O gato também é a mesma coisa, mas o filhote sem vacina, ele é como se fosse um idoso, né? Com a imunidade super baixa, está criando a imunidade. Mas pensando no filhote ali, o filhote ele vai ser dos 3 meses até 1 ano de idade, vai ser considerado ainda filhote, né? Mas pensando no idoso, ele tem muito mais cuidados, que é a imunidade baixa, as alterações em articulação, coluna, que às vezes o idosinho vem já tem essas alterações já, então além da preocupação com a gripe, a gente vai ter a preocupação com dores articulares, dor em coluna, né? Que o idoso, em alguma parte da vida dele, vai acabar apresentando. Nós estamos conversando com o médico veterinário Luiz Felipe Sibin. A gente está falando dos cuidados com os pets nesse período de inverno, de quedas nas temperaturas. Eu queria falar um pouquinho, você falou muito da imunidade. Como que a gente cuida da imunidade do pet? Que tipo de alimentação ele tem que comer para estar com a imunidade mais alta? Olha, pensando na imunidade, claro, a alimentação sempre vai ser o pilar, né, de toda a imunidade, assim. Então, você dando uma alimentação de boa qualidade pro teu pet, né, uma boa ração, água sempre limpa, disponível, né, atividade física, exposição ao sol, são fatores que vão ajudar na imunidade do teu pet. Então, a gente tem que reparar o quê? Até nas fezes do animal. Se as fezes estiverem boas, ele comendo bem, a imunidade provavelmente vai estar mais alta. Tem muita relação do intestino estar saudável com a imunidade alta do animal, né? Então, não só a ração, não só a vacinação, mas a alimentação tem que ser de muito boa qualidade para que a imunidade sempre esteja alta. E com relação à alimentação, os pets sentem mais fome no inverno ou não? Pensando pelo fato que vai acabar, se ele tiver mais exposição ao frio, ele vai acabar gastando um pouco mais de caloria, né? No metabolismo basal dele vai acabar ficando um pouco mais alto por conta ele tentar regular a temperatura, né? Então acaba que pode ser que ele gaste um pouquinho mais, mas não necessariamente que ele vá acabar sentindo mais fome. E aí a gente estava falando do cenário, você falou da questão da gripe, que o animal dá os sinais, né, a própria tosse dele. Qual é o momento mais crítico que deve ir ao veterinário? Quais são os sinais de alertas vencidos que a pessoa deve levar até o veterinário? Pensando nos cães, assim, começou com a tosse, o ideal é que a gente já comece algum tipo de tratamento, né? E nos gatos, espirros ou até tosses também, né? Mas quando a gente pensa, o animal começou com um quadro de tosse, às vezes essa tosse ela pode durar 2 dias e sumir, não ter mais, ele se curar desses sintomas. Só que se demorar muito, ele vai começar a ter febre, começar a ter secreção no pulmonar, né? Vai começar a ter um pouco de pulmão carregado, né, que a gente fala. Então, daí já é um sinal de infecção, de pneumonia. Às vezes a traqueobronquite, ela começa muito simples, a gente resolve somente com com um medicamento ou outro. Mas a partir do momento que o animal começa a ficar mais apático, começa a ter febre, essas coisas, daí já é um sinal um pouco mais grave que a gente vai ter que entrar com tratamento mais intensivo, né? Mas o ideal é que começar com a tosse, a gente já procurar uma ajuda, né? Porque quanto mais cedo a gente começa o tratamento, mais fácil, mais rápido vai ser ele. Nós conversamos aqui na CBN Curitiba com o médico veterinário Luiz Felipe Sibin. A gente falou das doenças respiratórias e também do cuidado com os animais como um todo nesse período de inverno, com as temperaturas mais baixas. Luiz Felipe, muito obrigado pela entrevista, por ter conversado com a gente aqui na CBN. Obrigado.